Capítulo 46. É doce e apropriado. O tamborilar incessante de passos e cascos de cavalo se misturava à tagarelice incessante dos soldados sérios, ao tilintar das correspondências e aos resfolegos e grunhidos dos animais de carga que puxavam a interminável fila de carroças de suprimentos. Os sons haviam se tornado nada mais do que ruído de fundo para Riste após o segundo dia de marcha. Ele segurava uma das mãos nas rédeas de Truzil e a outra na adaga de 2 gumes que Garramon lhe dera, a guarda dourada reluzindo ao sol poente, um leve brilho avermelhado emanando da gema incrustada no pomo. Ele se balançava levemente, ainda se acostumando aos movimentos do cavalo baio sob si. Suas coxas assavam e seus músculos abdominais ardiam. Truzil fora um dos muitos presentes que Garramon concederá a Riste após ele passar pela prova da fé. De certa forma, a prova fora muito mais simples do que a prova da vontade, mas em outros aspectos, fora muito mais desafiadora. Ao passar o polegar pela pedra preciosa semitranslúcida incrustada no pomo da adaga, ele sabia que o último passo seria o mais difícil, tirar uma vida. Ele marchava para a guerra. Para a guerra. O pensamento era quase incompreensível para ele. Como ele, de todas as pessoas, tinha ido parar ali? Ele não era Calen nem Dan. Se algum deles tivesse chegado a essa situação, ele teria entendido mais facilmente. Mas ele... Não. Riste preferia ficar sentado perto de uma lareira aconchegante com um bom livro e uma caneca de hidromel. Mesmo assim, ele sentia algo profundo dentro de si, uma energia nervosa, uma excitação. Ele não era mais o garoto que fora um dia. Seus músculos estavam mais grossos, mais acostumados ao uso. Ao segurar a adaga na palma da mão, viu os calos que havia adquirido com horas e horas de treino com a espada. Mas, mais do que isso, sentiu a vibração grave que ondulava pelo ar enquanto os magos do primeiro. O exército estava montado em seus cavalos ao redor dele, marchando em formação dispersa dentro da enorme coluna de soldados que se estendia em direção ao horizonte, tanto à frente quanto atrás. Ele ainda era Riste Avel, ainda era ele mesmo, mas também era mais. Era um acólito dos magos de batalha imperiais. E tinha certeza de uma coisa, apesar da enorme saudade que sentia de Calen e Dan, e de sua mãe e seu pai, era ali que ele deveria estar. Finalmente tinha um propósito, e estava entre aqueles que o entendiam. Outros magos. Pela primeira vez, Riste sentiu que realmente pertencia a algum lugar. Garramon, Anila e Magnus cavalgavam à frente, seus longos mantos negros drapeados sobre os lombos dos cavalos. A risada estrondosa de Magnus ecoava pelo vale baixo por onde marchavam, as montanhas de Colmir elevando-se à sua direita, a floresta Elken cobrindo a terra de marrom e verde à sua esquerda. Desde que conhecera o exarca Magnus Ofa, Riste se afeiçoara rapidamente ao homem. Havia nele uma ternura, uma honestidade. Ele lembrava Riste das pessoas de sua terra natal. À direita de Garramon, Anila e Magnus, estava um grande séquito de 100 cavaleiros trajados com armaduras de aço negro, ombreiras com cabeças de leão rugindo em cada ombro, e enormes cavalos de guerra tão escuros quanto Azeviche, que Riste reconheceu imediatamente como Varsundi Blackthorns. Os cavaleiros eram a Guarda Negra, a guarda pessoal da comandante suprema dos exércitos de Loria, Taia Tambrel. Riste fora apresentado mulher, juntamente com o comandante Markencourt, comandante do primeiro exército, no dia anterior à partida para Forte Arken. A comandante suprema Tambrel era uma das mulheres mais altas que Riste já conhecera, mais alta até que Calen. Seus ombros eram densos e musculosos, seus olhos penetrantes. Seus longos cabelos prateados estavam presos em uma única trança. Mesmo em seu breve encontro, Riste pôde entender por que ela ostentava o título de comandante suprema. Em uma sala com Garramon, Anila, Magnus e vários outros guerreiros e comandantes de alto escalão, Taia os havia superado em todos com sua lábia. Ela era concisa e direta, sua inteligência mais afiada que qualquer lâmina. Combina com você, sabia? Neera, que cavalgava à esquerda de Riste, lançou-lhe um olhar avaliador. Você ainda parece apavorado no cavalo, mas a armadura pelo menos lhe cai bem. Riste franziu a testa, dando um tapinha no pescoço de Truzil. Abaixou o queixo, olhando para a couraça de aço que Garramon havia providenciado para ele e que agora adornava seu peito, com o leão rugindo estampado em preto na frente. A couraça não era a única coisa que Garramon havia providenciado. Um par de braçadeiras de aço ornamentadas, que antes pertenceram a Garramon, agora adornavam os antebraços de Riste. Um par de caneleiras de aço combinando protegia suas canelas, botas robustas de couro preto cobriam seus pés e uma bela espada longa de aço pendia de seu quadril. Riste deslizou a adaga de volta para a bainha e repousou a mão no pomo em forma de cabeça de leão da espada que Garramon lhe dera, uma espada de mago de batalha imperial. O pomo fora esculpido nas presas de um javali truscano.
Essas criaturas eram nativas das cidades do leste e, pelas pinturas que Rist vira em criaturas devastadoras, garra, dente presa, tinham a altura de um cavalo de 18 palmos, peito largo, cobertos de pelo marrom escuro e presas mais grossas que as pernas de Rist, embora isso não significasse muita coisa. Não ganhei uma espada, disse Tommen, com um toque de tristeza na voz, as vestes brancas com uma faixa marrom pendendo sobre os ombros. Tommen cavalgava ao lado de Neera em um cavalo castanho escuro, uns 2 ou 3 palmos mais baixo que a montaria de Rist. Ganhei uma faca, uma pequena. Você é um curandeiro, Tommen, disse Lena, dando de ombros. Eu já te vi com uma espada. Estaremos mais seguros se você não tiver uma. A propósito, me desculpe, sussurrou Rist, aproximando-se de Neera enquanto Tommen e Lena trocavam insultos. Neera ergueu uma sobrancelha, curiosa. Por não ter te contado quando Garhamon começou meu teste de fé. Você me contou imediatamente e... Rist parou, vendo Neera inclinar a cabeça para trás, lançando-lhe um olhar que significava que ela o achava estúpido. O quê? Ela soltou um suspiro. Você é uma das pessoas mais inteligentes que conheço. Ela estreitou os olhos, olhando para Tommen e Lena. Eu sei que isso pode não significar muito, mas você é. Mesmo assim, de alguma forma, você também é um idiota. Você não me contou, Rist, porque é assim que você é. Não porque você queria mentir para mim, ou porque não queria que eu soubesse. Disseram para você não fazer isso, assim como disseram para mim, mas, ao contrário de mim, você segue as regras até a loucura. A única vez que vi você quebrar uma regra por vontade própria foi quando você pega livros escondidos da biblioteca. E mesmo isso diz alguma coisa. Você realmente achou que eu não sabia? Espera, o quê? Considerando seu amor pelos livros, estou surpresa que você não perceba o quanto é aberta a novas ideias. Seu comportamento mudou completamente na última semana. Você passa horas na biblioteca, mas quando vou lá, não consigo te encontrar. E quando estamos todos juntos, você está perdida em seus pensamentos. Neera franziu os lábios, pensativa. E você também resmunga enquanto dorme. Ela sorriu, franzindo o nariz. Eu te contei porque queria compartilhar isso. Você não me contou porque não queria influenciar minha decisão. Tudo bem. Não tenho dúvidas de que você ponderou as regras em relação ao impacto que sua decisão poderia ter na minha e chegou à conclusão lógica de que era melhor não me contar. A cabeça de Rist doía. Uma pulsação latejante incomodava enquanto ele tentava acompanhar o que Neera estava dizendo. Então, você não está brava comigo? Eu não disse isso. Rist balançou a cabeça, resmungando, igualmente confuso, irritante e completamente inevitável. Neera estreitou os olhos. O que você disse? Nada, só algo que meu pai diz. Pela expressão no rosto de Neera, ela estava meio segundo de dizer a Rist exatamente onde ele podia enfiar os ditos do pai, quando um rugido ensurdecedor ecoou pelo vale com a força de um rio caudaloso. Truzil parou bruscamente, bufando e puxando as rédeas. Ao redor, os cavalos fizeram o mesmo, com exceção dos Varsundi Blackthorns, que mal reagiram. Murmúrios se espalharam pela coluna. Será que é? Um segundo rugido monstruoso, ainda mais alto que o primeiro, abafou as palavras de Tommen. Rist tapou os ouvidos com as mãos enquanto a avalanche de som reverberava pelo vale. Cavalos batiam os cascos, burros urravam e soldados gritavam enquanto 2 figuras enormes varriam as montanhas Colmir, atravessando o vale, obscurecendo a luz do sol poente, suas sombras cobrindo o chão. A guarda do dragão. Gritos ecoaram, em uníssono, em comemoração. Rist olhou fixamente para o céu, boquiaberto. Nem em seus sonhos mais loucos imaginara criaturas tão grandes. Ambos os dragões eram maiores do que qualquer navio que já vira, com asas 2 vezes mais largas do que compridas. Mas mesmo assim, um era claramente maior que o outro, coberto por um oceano de escamas negras, o peito tão profundo quanto uma casa, o pescoço grosso como os troncos de várias árvores amarradas juntas. O outro dragão tinha escamas de um vermelho profundo que brilhavam ao refletir a luz crepuscular. Os dragões sobrevoavam o vale, com as asas abertas, movendo-se com uma graça natural que não deveria ser possível para criaturas do seu tamanho. Aquele é Hélios, exclamou Magnus, recuando em direção aos acólitos. Garhamon e Anila o observavam fixamente. Mesmo com a barba negra e espessa, o sorriso no rosto de Magnus era evidente. Ele apontou para o enorme dragão negro, que voava à frente de seu companheiro, aproximando-se a uma velocidade assustadora. O dragão ligado a Eltoar da Etana, alto comandante da Guarda dos Dragões. Aquele elfo é uma lenda entre as lendas.
O melhor guerreiro que já vi. Mesmo nos tempos antigos, Eltoar era a primeira espada dos Draleide. Os dois dragões rasgaram o céu, uma rajada de vento feroz o seguindo, levantando folhas secas e poeira. A capa de Riste ondulou, seus cabelos esvoaçando para trás. Magnus elevou a voz, bradando, que Efialtir abençoe qualquer exército que se coloque em seu caminho. Menos de 1 hora depois de avistar os dragões, a seção da coluna de Riste emergiu do vale de Colmir e chegou às planícies abertas que se estendiam diante do Forte Arken. O forte estava cercado pelas montanhas por enormes muralhas de pedra, 2 vezes mais espessas do que qualquer outra que Riste já tivesse visto, incluindo as de Al-Nazla. Diversas torres e edifícios altos se erguiam acima das muralhas, cada um com topos planos cercados por ameias. A torre principal se erguia na parte de trás do forte, com quase 7 andares de altura e construída em pedra de tonalidade negra. Terras agrícolas devastadas e ruínas de edifícios incendiados se estendiam a partir da base das muralhas, um campo de cinzas, sangue, carvão e morte. Os Uraks provavelmente queimaram tudo fora das muralhas quando atacaram. Passado o forte, situado no alto de uma colina, ficava um acampamento de guerra, com bandeiras vermelhas ostentando o leão negro de Loria tremulando ao vento. O acampamento se estendia em todas as direções, um mar de tendas de lona. Os ruídos já familiares de um acampamento de guerra chegavam com a brisa, o clamor de mensageiros e carregadores, o martelar do aço e do ferro, o relinchar dos cavalos, os gritos e brados dos soldados. Apesar do tamanho considerável do acampamento militar, ele ainda era menor do que seria antes da batalha que ocorrerá ali poucas semanas antes. Garramon havia dito a Riste que o 4º exército perderá quase 1/3 de seus homens. Adiante, Garramon virou seu cavalo e cavalgou em direção a Riste, Neera, Tomin e Lena. Riste, Neera, venham comigo, Magnus e Anila. Lena, o irmão Almak está procurando por você. Ele gostaria que você se juntasse a ele antes de irmos para a tenda de comando. E eu? Perguntou Tomin, arqueando as sobrancelhas esperançosamente. Garramon franziu a testa, mas não teve chance de responder, pois a irmã Danvar se aproximou com seus cabelos ruivos e desalinhados caindo em longos cachos, as vestes brancas ondulando atrás dela. A tenda de comando não é lugar para um curandeiro, acólito. É lá que os soldados vão para planejar a morte. Ela lançou um olhar para Garramon. Iremos para a tenda de triagem. A última batalha deixou muitos feridos, e eles precisam de todos os curandeiros que pudermos reunir. Sim, irmã Danvar. Tomin partiu em seu cavalo baio, juntando-se à irmã Danvar enquanto cavalgavam com os outros curandeiros. Eles se separaram da coluna principal que seguia em direção à extremidade oeste do acampamento de guerra do 4º exército. Malditos curandeiros, zombou Magnus, girando a cabeça e estalando violentamente. Um bando de hipócritas arrogantes. Eles literalmente salvam vidas, Magnus, disse a irmã Anila, com os lábios num gesto que oscilava entre um sorriso e uma carranca. As rédeas do cavalo estavam enroladas no toco do seu braço esquerdo, apoiadas na dobra do cotovelo, que ela puxou contra o peito. Sim, eles fazem, disse Magnus, dando de ombros com irritação. Mas não precisam ser tão arrogantes assim. Venham. Garramon olhou para a coluna, procurando por algo. Vamos encontrar o comandante supremo Tambrel e o comandante Cort. Devemos nos encontrar com o comando do 4º exército enquanto nossas forças descansam e se reabastecem. Trombetas soaram lá fora enquanto Farda permanecia de pé com o braço esquerdo cruzado, apoiando o direito. Ele passou o polegar sobre a moeda de ouro, sentindo sulcos e marcas familiares, o relevo da coroa, desgastada pelo tempo. Estava na tenda de comando do 4º exército, diante de uma longa mesa de madeira com um mapa de Eferia pregado na madeira. Diversas velas grossas, de queima lenta, estavam empoleiradas sobre a mesa e espalhadas pela tenda, complementando a luz tênue do sol que penetrava pela abertura. A comandante Talvari encostou-se ao outro lado da mesa, com as palmas das mãos pressionadas contra a madeira, o olhar fixo no mapa. Seus generais sobreviventes estavam dispostos ao seu redor. 2 semanas de marcha forçada até Seeple. Poderíamos dispensar alguns membros do comboio, comandante, sugeriu Guthrin Vandamiri, puxando a ponta do bigode, com os cabelos oleosos brilhando à luz de velas. Uma excelente ideia, general. Farda jogou a moeda para o ar e ficou desapontado ao ver a coroa refletida em seu rosto. Vamos nos mover mais rápido com menos carroças. Que se dane a comida e os suprimentos. Se ficarmos com fome, comeremos os cavalos. A comandante Talvari ergueu o olhar da mesa, mechas de cabelo grisalho caindo sobre seu rosto suado. Ela deu a Farda um sorriso irônico.
Eu estava apenas tentando fazer uma sugestão, Justiçar Kirana. Da próxima vez, faça uma sugestão inteligente, eu imploro. Você vai deixar ele falar comigo desse jeito? Guthrum bufou, gesticulando com as mãos para Talvari. Talvari franziu a testa, alternando o olhar entre Guthrum e Farda. Deixá-lo entrar? Ele é um justiçar dos magos de batalha imperiais. Você não o viu no campo de batalha, General Vandamiri? Ou estava muito atrás para ver a linha de frente? A Justiçar Kirana tinha razão, sua sugestão foi idiota. Saia da minha frente antes que eu mande açoitá-lo. Comandante, eu... Falei baixo demais para você, Guthrum. Gaguejei. Saia da minha frente. Guthrum procurou apoio com o olhar, mas os outros generais desviaram o olhar. Apenas Farda encarou o homem, e propositalmente sorriu o mais amplamente que pôde. Havia poucos prazeres na vida, e muitos deles eram pequenos e passageiros. Mas ver a expressão no rosto daquele idiota antes de ele sair furioso da tenda de comando era um momento que Farda guardaria com carinho. Eu detesto aquele homem. Talvari encarou Guthrum por um instante antes de voltar seu olhar para o mapa sobre a mesa. E, no entanto, ele é um general em seu exército. Não por escolha própria. Algumas nomeações estão fora do nosso controle. Não importa. Vou garantir que ele esteja na vanguarda das batalhas que virão. Isso vai ou acalmá-lo ou resolver a situação. De qualquer forma, ele vai me dar menos dor de cabeça. Comandante. Um homem de não mais de 20 anos entrou na tenda e fez uma reverência. Pelo suor na testa e pela respiração ofegante, provavelmente correrá do outro lado do acampamento para entregar sua mensagem. Sim. Presumo que sua mensagem continha mais do que apenas o meu título. Sim, Comandante Talvari. Peço desculpas. O jovem engoliu em seco, endireitando-se. Os comandantes do primeiro exército estão se aproximando. Estão percorrendo o acampamento agora. Mande-os passar, soldado. Sim, comandante. O mensageiro havia se ausentado da tenda há pouco tempo quando dois guerreiros imponentes, trajando armaduras negras como as Eviche, entraram pela porta. Os ombreiras tinham um formato de cabeças de leão rugindo, espadas longas na cintura e escudos presos às costas, a guarda negra. Os soldados se posicionaram de cada lado da entrada, estátuas de armadura negra. A suprema comandante Taya Tambrel seguiu os guerreiros pela entrada, seus cabelos prateados presos em uma trança, sua armadura preta com detalhes em vermelho tilintando a cada passo. Ao entrar, ela examinou a tenda, avaliando e julgando. Ao longo dos séculos, Farda vira muitos homens e mulheres ostentarem o título de Supremo Comandante. Mas nenhum se comparava a Taya Tambrel. Ela era fria, concisa e severa. Mas também era direta, pragmática e incrivelmente competente no que fazia. Enquanto Talvari recebia o Comandante Supremo, Farda observava os demais recém-chegados. O comandante Marquencourt, do primeiro exército, foi o próximo a entrar, com o queixo tão erguido que Farda pensou que ele poderia raspá-lo no teto da tenda. Em seguida, vieram os generais do homem, 10 ao todo, alguns reconhecidos por Farda, outros não. O irmão Almac dos cônsules veio logo atrás, seguido por um jovem acólito loiro. Farda Kirana, de todas as tendas em todas as terras, você está justamente nesta. Vem cá, seu velho safado. Magnus Ofa não se importava com etiqueta ou formalidades, algo que Farda apreciava. O gigante corpulento entrou e puxou Farda para um abraço esmagador, dando-lhe tapinhas nas costas e o erguendo do chão. É bom ver sua cara de bravo, homenzinho. Só Magnus poderia chamar Farda de homenzinho. É bom te ver também, Magnus. Agora, me ponha no chão. Você continua tão mal-humorado como sempre. Que bom que você não mudou. Olha só quem eu trouxe comigo. Magnus se virou para a entrada da tenda, curvando-se e abrindo os braços de forma teatral. Anila. Farda deu um passo à frente quando Anila entrou na tenda, o manto preto com detalhes prateados esvoaçando atrás dela, a couraça de aço reluzindo, uma espada presa em cada quadril. Seus cabelos dourados caíam sobre os ombros, com mechas branco-prateadas. Farda viu sua expressão de surpresa, observou-a se transformar em uma carranca. A boa e velha Uraxpliter em pessoa, bradou Magnus, dando um tapinha nas costas de Farda. Farda! Anila inclinou a cabeça. Antes da morte de Shiniara, Anila e Farda eram muito próximos. Amantes e amigos. Mas, desde então, Farda se tornou distante, apático. Não falava com Anila havia quase 200 anos.
Durante todo esse tempo, não havia percebido o problema em seu isolamento, mas o que quer que ela tivesse despertado nele, agora ele podia ver, e isso o incomodava profundamente. Farda puxou Anila para perto. Que diabos você está fazendo? Anila o empurrou, com uma expressão incrédula no rosto, sua fachada estoica se quebrando. Dando um alô para um velho amigo. Farda assentiu com a cabeça, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Mesmo enquanto Anila continuava a franzir a testa para ele, o exarca Garramon entrou na tenda, acompanhado por 2 acólitos. A primeira das acólitas era uma jovem de cabelos negros como azeviche e olhos astutos. Caminhava com uma confiança geralmente reservada àqueles que já haviam vivido muitos mais verões, os ombros erguidos, o peito estufado. O outro era um jovem que Farda não pôde deixar de reconhecer. Farda podia sentir o poder emanando dele. Não se comparava ao poder de Magnus, Garramon ou Anila, mas para alguém tão jovem, era impressionante, mais do que impressionante, era curioso. Farda, que bom te ver. Garramon segurou o antebraço de Farda, inclinando sua cabeça. Pelo que eu vi, a batalha para a qual marchamos não será fácil. Meus relatórios também indicam que há vários Justicars marchando com o segundo exército. Garramon. Já faz alguns anos. Você patrocinou. Sim. Garramon gesticulou na direção da jovem. Esta é a acólita Neeralar. Ela não está sob minha responsabilidade. Mas sua madrinha, irmã Ardal, é uma das cônsules. Ela não marcha conosco, Neera viaja comigo. Garramon colocou a mão no ombro do jovem. Este é o acólito Riste Avel. Riste, está é Farda Kirana, justiçar dos magos de batalha imperiais.